Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Como você está? Final de domingo, mas nós ainda temos uma palavra de esperança e esperança bíblica para você, amém? Vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 29/11/2020. Mas antes, se você quiser orar comigo, vamos orar. Vamos agradecer. Foi um final de semana em que o Senhor cuidou de nós. Pode ter certeza, Deus cuidou de você. Pai, nós queremos te agradecer por esse fim de semana, pelo teu cuidado, pelo amor, ó Deus, que o Senhor tem por nós. Obrigado, Deus, por estar conosco. Nós que acreditamos no Senhor. Todos os minutos o Senhor esteve conosco, Pai. Obrigado. Obrigado, Jesus Cristo, pelo teu amor, ó Pai, pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo prato de comida que compartilhamos hoje. Obrigado pela comunhão com os amigos, com os irmãos, com os familiares. Obrigado, Pai, pelo ar que nós respiramos, pela água que nós tomamos e pela roupa que nós vestimos, Senhor. O Senhor cuida de nós muito melhor do que, como diz a Tua palavra, do que os lírios dos campos, as aves. O Senhor cuida de nós, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. Peço que o Senhor, ó Deus, fale conosco através dessa mensagem. Fale com meu irmão e com a minha irmã que vai nos acompanhar, Senhor. Fala aos corações. Traz paz de espírito. Que as pessoas, Senhor, venham a aprender cada vez mais a amar como o Senhor nos amou. Amor sacrificial. Amor esse que não olha os nossos defeitos, Pai. Ó Deus, que essa mensagem dessa noite seja bênção ao entrar, ó Deus, no lar de cada um daqueles que vão ouvir. Meu Deus, quero, Pai, abrir um espaço aqui para orar também por aqueles que estão enfermos. Ó Deus, na força do Teu poder e no Teu nome, Jesus, cura, Pai. Cura para a glória do Teu nome, para que o Teu nome, ó Pai, venha a ser conhecido, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23 e o versículo 46. E o título da mensagem de hoje: Quando só restar Deus. Quando só restar Deus. Lucas capítulo 23, o verso 46, diz o seguinte: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, ele expirou. Vamos repetir? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Meus irmãos, esta passagem registra o momento em que Jesus Cristo deliberadamente entrega o seu espírito a Deus, estando o Deus Filho, Jesus Cristo, crucificado. Todos aqueles próximos a Jesus o deixaram por decisão própria, por impotência em poder fazer alguma coisa, por medo. Jesus já havia experimentado traição de pessoas próximas a ele, a saber, o próprio Judas, um dos apóstolos. O próprio Pedro havia negado o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. Jesus foi traído pelo povo que o recebera, dizendo: Hosana, na maior altura, Hosana. Jesus Cristo entrando pela cidade de Jerusalém,
montado em uma jumentinha, e as pessoas com ramos nas mãos, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Jesus foi traído por essas pessoas. Jesus Cristo foi traído também pelos judeus, pelos fariseus, por Pilatos, por Herodes, pelos guardas que o massacraram. Jesus Cristo foi trocado por Barrabás. Ou seja, meus irmãos, Jesus Cristo experimentou toda a sorte de traição. E qual foi a atitude de Jesus? Ele revidou. Ele tinha todo o direito de revidar, de ficar nervoso, de ficar furioso, de usar o seu poder, sendo ele Deus, o Deus Filho. Mas nós vemos uma das passagens mais bonitas da Bíblia, lá no versículo 34, que diz, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. Nós vamos ler essa passagem. Olha a atitude de Jesus, e nos momentos finais, como eu disse aqui, Jesus chegou no ponto final e crucial da vida, aonde só resta Deus como amparo. O título da mensagem de hoje: quando só restar Deus. Jesus nos deu o maior exemplo aqui. Todos os que eram próximos a Ele haviam o deixado sozinho. E qual foi a atitude de Jesus Cristo? Ele clamou. Jesus clamou a Deus. Jesus perdoou os seus traidores, aqueles que o entregaram, aqueles que o receberam, dizendo: Hosana. E logo depois, horas depois, algum tempo depois, disseram: crucifica-o. É bem verdade que tudo isso era plano de Deus, mas também era plano de Deus para nos mostrar Jesus como homem e sua atitude dentro de um contexto aonde ninguém ficou ao lado dele. Ninguém o defendeu ou pôde defendê-lo. A atitude de Jesus é completamente diferente da nossa quando somos submetidos à traição. Mas eu quero conclamar você, quero chamar você nesse dia de hoje, quando só restar Deus na sua vida, quando todos aqueles que você considerou como amigos na caminhada da sua vida te deixarem pelo caminho, clame a Deus. Não murmure, não reclame, não revide, porque o revidar é da nossa natureza, o reclamar, o irar e pecar é da nossa natureza. Mas Jesus Cristo aqui nos mostra que é necessário ter uma atitude completamente diferente. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já estava com os seus olhos fitos lá no céu. A esperança de Cristo, do Cristo vivo, já estava olhando para o céu. Vamos aqui, nesse versículo, o versículo 46 de Lucas 23, continuar tirando algumas coisas para as nossas vidas, para essa semana, posto essa introdução que eu disse a vocês. Vamos ler novamente, e nós dividimos essa passagem em três, para que nós venhamos a aprender um pouco mais da palavra de Deus. E ele diz o seguinte aqui, então Jesus clamou em alta voz. Desta forma, meus irmãos, quando só restar Deus, como último ato da sua vida, clame a Deus. Quando você já tiver experimentado ou buscado socorro em tudo e em todos os lugares, quando só restar Deus,
Clame a Ele. Ele vai ouvir, porque Deus, o Deus Pai, ouviu o Deus Filho. Era plano de Deus. Tudo o que aconteceu com Jesus era plano de Deus. E Deus não o desamparou nos minutos finais da sua vida. Quando só restar Deus, meu irmão, clame a Deus, porque Jesus nos ensinou aqui, nos mostrou aqui. Todos os meus amigos me deixaram, os mais próximos, aqueles que comeram comigo, aqueles que haveriam de ser separados para anunciar as verdades do Evangelho em Jerusalém e nos confins da terra, foram estes que o deixaram. Mas ele não fez caso disso, ele disse: perdoa, perdoa todos eles. Quando só restar Deus, clame a Ele, clame a Ele. Vamos para a parte B, quando Jesus Cristo diz o seguinte: olha, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus Cristo deliberadamente entrega o seu espírito. O Deus Filho entrega o seu espírito. O que ele faz aqui? Jesus devolve a Deus o espírito de vida, o mesmo espírito de vida que Deus soprou nas narinas do homem, como está registrado lá no Gênesis. Nos primeiros capítulos do Gênesis, quando Deus formou o homem, Jesus Cristo devolve a Deus o seu espírito, porque ele tinha autoridade para devolver o seu espírito, a sua vida a Deus, no momento em que ele decidisse, porque ele era Deus. Nós não temos condições, meus irmãos, de entregar o nosso espírito a Deus, mas nós podemos entregar a nossa vida a Deus. E aí, nesse momento, é que o Espírito Santo faz morada no nosso corpo físico. E aí o nosso espírito de vida, como diz a Bíblia, ele começa a conversar com o Espírito Santo que habita dentro de nós. A Bíblia diz, né, que o nosso espírito testifica, o nosso espírito de vida, a nossa alma vivente, testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos nesse momento, no momento em que nós nos entregamos, nos lançamos a Ele. Quando só restar Deus, quando você já tiver percorrido todos os caminhos, entregue, faça como Jesus Cristo aqui, entregue a sua vida. Jesus Cristo entregou o espírito de vida. Você pode entregar a sua vida a Deus em vida. Em vida. Não espere chegar nos minutos finais, nos segundos finais. Comece a viver a vida plena agora. Entregue sua vida a Cristo. Ainda dá tempo. Na parte C, ele diz aqui o seguinte, a Bíblia diz: e dito isto, expirou. Parece que nós não tiramos nada, né, de uma pequena passagem de um versículo, quando ele diz aqui o seguinte, e dito isto, expirou. Parece que é o fim, não é verdade? Sabe o que nós tiramos aqui? Jesus começa uma nova vida, porque é a partir desse momento em que ele entrega o seu espírito, é que a sua ressurreição está a caminho. No terceiro dia, após a crucificação, ele ressuscitou, e com ele todos aqueles até esse segundo que fizerem decisão por ele, podem com ele ressuscitar. Olha a maravilha das boas novas de Cristo chegando até a sua casa.
Nós sentimos a presença de Deus no momento em que nós falamos das coisas do alto. Toda a nossa perspectiva ela muda. Tudo muda. Tudo muda, meus irmãos. E aqui, aquilo que parecia ser o fim, era o início de uma nova vida. É o que nós tiramos daqui. No momento em que nós nos entregamos a Cristo, não é o fim, mas é o começo de uma nova vida. É preciso coragem para morrer para as coisas que aqui ficam, que são passageiras, que são corruptíveis, e abrir-se, permitir-se uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida com perspectiva, a partir desse plano, como eu sempre tenho dito, mas com os olhares fitos e esperança no céu. E eu quero, meus irmãos, concluir essa mensagem dizendo a vocês, Jesus Cristo, além de clamar a Deus nos momentos finais da sua vida, Ele faz algo, Ele deixa um presente para a humanidade, porque a humanidade precisava ser perdoada, ela precisa de perdão, e aqueles que virão, que nascerão, ainda precisarão do perdão que está registrado no versículo 34 do capítulo 23 de Lucas, que diz o seguinte: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram suas vestes e lançaram sortes entre si. Mas Jesus Cristo disse: perdoa a humanidade, porque ela não sabe o que faz, não sabe o que fez e não sabe o que fará. A verdade que existe no homem são fragmentos de verdade. Em Jesus Cristo, quantas centenas de vezes pregando eu disse: em Jesus Cristo há toda a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, diz a palavra de Deus. Ninguém chega até Deus se não for por esse caminho e por essa verdade e por essa vida que está proposta em Cristo Jesus. E Ele perdoa a humanidade. Quando Ele perdoa a humanidade, Ele perdoa esse que vos fala. Ele perdoa você que está assistindo e aqueles que ainda assistirão essa mensagem. Jesus Cristo deixa perdão à humanidade. Ele quer que a humanidade alcance o perdão que está nele próprio. Não há outro meio, não há atalho, não se engane. Se você já teve contato com o Evangelho, você sabe do que eu estou falando. Você quer paz plena na sua vida, é através de Jesus. Você quer estar reconciliado com Deus, é através de Jesus Cristo, é através das Escrituras, é através da aliança que há no sangue genuíno, imaculado, derramado na cruz do Calvário. Foi por mim e por você. Você pode buscar a sua plenitude, a sua felicidade em tudo, no trabalho, nas compras, no ócio, no fazer. Você só vai encontrar felicidade plena o dia em que você entregar a sua vida ao Cristo vivo que morreu na cruz. E eu continuo aqui, por isso no final levante as suas mãos e clame, pois o fim pode ser o início de uma nova vida. O fim pode ser o início, porque o fim não necessariamente é a sua morte física, mas a morte para todas as coisas que estão dessa janela para fora
e que muitas delas só te causam dores. É o fim, e eu escrevi o seguinte: o fim não é necessariamente a morte física, mas a morte para a maldade, para a depressão, para a tristeza, para a falsa alegria, aquela alegria de segundos, de momentos, que você sequer se lembra no outro dia. O motivo pela qual você teve instantes de alegria. Quando você se entrega para Cristo, o Espírito Santo faz morada. E se você se permite que o Espírito Santo de Deus interaja com o seu espírito de vida, você sente alegria, mesmo no vale da sombra da morte, que o salmista registra no Salmo de número 23, porque mesmo no vale de sombra e da morte, Cristo é suficiente a você. A presença do Espírito Santo é suficiente a você. E as pessoas não conseguem compreender como você pode estar feliz, pleno, tranquilo, em paz, quando o telhado está caindo na sua cabeça. Isso é Cristo que faz. E eu disse aqui, é o fim da falsa alegria e etc., para uma nova vida na presença de Cristo. Espero que essa mensagem, vinda lá da cruz do Calvário, não do irmão Leandro, quando ele disse, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Perdoa o Leandro, perdoa o João, o Pedro, o Roberto, a Maria, perdoa a humanidade. Que essa mensagem que veio lá da cruz tenha falado ao seu coração, porque a Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Jesus Cristo. E essa mensagem aqui foi proferida lá na cruz, não sou eu, veio lá da cruz, dos lábios do Cristo vivo. Perdoa-lhes. Nem só de pão vive o homem. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Nem só de sucesso vive o homem. Nem só do comer, do beber vive o homem, ou do dormir, ou do ter prazer com as coisas dessa vida, mas de toda, é 100% da palavra de Deus. E o dia que você e eu entendermos isso, nós nos entregaremos totalmente aos braços amorosos de Jesus e teremos vida plena, não importando os reveses da vida. Jesus Cristo é bom e Ele é suficiente. Vamos orar. Deus é bom. Obrigado, Pai, por essa mensagem. E se há alguém nessa noite que quer se reconciliar com Jesus, ou quer fazer decisão pelo Cristo vivo, que ele repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Cristo vivo como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Eu desejo de verdade que você tenha uma excelente semana e que nós possamos, domingo que vem, nos encontrarmos. É muita emoção aqui, muito forte, a presença de Deus. Nos encontrarmos em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um abraço e tchau.